Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor J. Jovino e nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada. Na aula passada nós iniciamos o estudo de divisão, né? Realizamos duas divisões exatas, e nessa aula a gente vai ver que aquele mesmo algoritmo que utilizamos na aula passada vai funcionar normalmente para a gente realizar divisões também inexatas com números decimais, tá? E como os números decimais vão ser nosso objeto de estudo, então a gente vai fazer primeiro uma breve revisão aqui sobre esse conteúdo e vamos iniciar algumas divisões aqui, certo? Utilizando aquele algoritmo, tá? Então, de uma forma bem breve, bem simples, o número decimal ele é um número que aparece vírgula, tá? Se aparece vírgula, é um número decimal. Os números à esquerda são a parte inteira do número. Já a parte da direita da vírgula é a parte decimal do número. Quando essa parte decimal do número tem uma quantidade infinita de algarismos, a gente chama esse número decimal de dízima, certo? E sendo dízima, ela pode ser uma dízima periódica ou não periódica. Ela vai ser periódica quando? Quando tiver um período, tá? Um período é aquela parte que se repete, aqueles algarismos que se repetem, né? No caso aqui é o 3 ele se repete aqui até o infinito. Aqui o período é 5, né? 0,25555. O 5 ele é o período, ele se repete até o infinito. Agora, as não periódicas são essas dízimas aqui, ó, como o π, que é muito conhecido, né, que é o 3,14159, e assim vai até o infinito, né? O raiz de 2 também é um número irracional, assim como o π, né, que também é uma dízima não periódica, tá? É importante também a gente se atentar para esse detalhe aqui, ó, que uma fração é equivalente a uma divisão. Então, toda vez que a gente realizar uma fração, ou toda vez que a gente estiver também realizando uma divisão, a gente pode olhar, a gente pode atribuir aquela divisão ou fração um olhar diferente. Olhar para uma fração como uma divisão, ou olhar para a divisão como uma fração. Vai depender do nosso objetivo ali, certo? Então, bora resolver aqui primeiro um exercício e a gente vai utilizar cada um desses conceitos aí na nossa resolução, certo? Pronto, já está aqui no quadro, né? A nossa primeira divisão aí para realizar. Olha, nessa divisão nós temos um número natural, né, sendo dividido por um número decimal, tá? Nessa divisão, eu vou logo adiantar para vocês que em uma divisão, nesse algoritmo que utilizamos, nós nunca vamos realizar uma divisão com números decimais. O que a gente vai fazer é transformar aquela divisão de números decimais em uma divisão de números naturais, tá? É isso que a gente faz quando a gente se depara com uma divisão de números decimais. A gente transforma em uma divisão de números naturais, tá? E é isso que a gente vai fazer nessa divisão aqui, ó. Vamos transformar ela em uma divisão de números naturais. Mas como? Olha, eu não falei para vocês que a gente pode olhar para uma divisão como uma fração, então inicialmente é isso que vamos fazer, tá? Essa divisão aqui nós podemos dizer que ela é equivalente, né, a 17 por 0,3, tá? Então, a gente pode olhar para essa divisão dessa forma. Só queria deixar claro aqui para vocês que eu vou fazer essa representação, vou mostrar isso para que vocês entendam um dos passos dessa divisão decimal, que é aquela de igualar as casas decimais, tá? Iguala as casas decimais e depois exclui a vírgula. Por que a gente faz isso? Então, vocês vão entender o porquê, tá? Olha, a gente
tem essa fração agora, ó, que é 17 dividido por 0,3, tá? A gente tem que lembrar que as frações têm algumas propriedades, né, que a gente pode utilizar nas frações. Uma delas é que se a gente tem essa fração aqui, né, qualquer fração na verdade, a gente pode multiplicar o número de cima por um número e o número de baixo pelo mesmo número. E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos multiplicar em cima por 10, também vamos multiplicar embaixo por 10, ó. Certo? Quando a gente faz isso, o que é que acontece? O nosso numerador, né, que é o número de cima, vai se tornar 170 e o denominador vai virar 3. Certo? Aí a gente encontrou o que? Uma fração equivalente a outra fração, que também é uma divisão equivalente a essa divisão. O resultado dessa divisão vai nos dar o mesmo quociente que o dessa divisão aqui, certo? Então agora basta a gente colocar no nosso algoritmo, ó, essa divisão aqui. Então vamos fazer isso. Agora a divisão é uma nova divisão, 170 dividido por 3, tá? Beleza? Agora basta a gente utilizar o nosso algoritmo, né? Só que a gente sabe que antes de iniciar a divisão, a gente tem que fazer o quê? Dar aquela observada no dividendo e no divisor. Bora ver se o primeiro algarismo do dividendo é maior que o divisor. O primeiro algarismo é o 1, né? E 1 é menor que 3. Então a gente vai ter que utilizar dois algarismos. Então a gente vai utilizar o 17. 17 já é maior que 3. Então a gente vai começar a nossa divisão por aí, certo? Então agora o que é que a gente tem que fazer? Pensar no número que multiplicado por 3 vai dar o mais próximo possível de 17. E esse número aqui é o 5, certo? Ó, 5 vezes 3, 15. Agora o segundo passo, subtrai. Subtraindo vai dar 2, tá? Agora, terceiro passo é descer o próximo número. Descendo, ficou 20, tá? Agora, novamente, primeiro passo, qual o número que multiplicado por 3 vai dar 20? Esse número aqui é o quê? 6, ó. 6 vezes 3 é 18, tá? Subtrai novamente, vai dar 2, certo? Vai dar 2. Aí o que é que a gente tem que fazer agora? Descemos todos os números aqui do dividendo, ó. Vocês podem ver que não tem mais números no dividendo, mas a gente tem casas decimais aqui no dividendo, ó. Coloquei uma vírgula aqui que não aparecia, tá? Porque era um número inteiro, certo? Mas tem a vírgula aqui. Após o último número da direita, sempre vai ter uma vírgula, só que ela não aparece, tá? E após essa vírgula, vai ter infinitos zeros, tá? Então, coloquei aqui, ó, uma vírgula, né? 0, 0, 0 e reticências aí, certo? Então, a partir de agora, a gente vai descer a parte decimal desse número, tá? E como a gente vai descer a parte decimal desse número, o nosso quociente agora também é uma parte decimal. Então, a gente vai colocar a vírgula lá, certo? Então, vamos descer aqui um zero. Descendo um zero. Agora, qual o número multiplicado por 3 vai dar o mais próximo de 20? A gente fez agora há pouco, né? Esse número é o 6. 6 vezes 3 vai dar 18. Subtrai, vai dar 2. Certo? Próximo passo, descer o próximo algarismo, que novamente é 0. Então, descendo 0 novamente, vai dar 20. E aqui a gente já pode perceber alguma coisa, mas vamos continuar. 20, tá? Qual o número que multiplicado por 3 vai dar 20? Novamente é o 6. 6 vezes 3 é
18. Subtraindo, vai dar 2. E aqui, ó, a gente pode ver que essa divisão ela vai continuando, e a gente vai sempre encontrar aqui o 6. Ó. Essa divisão aqui deu como resultado uma dízima periódica, tá? Em que o período é 6, certo? O 6 vai se repetir aí, então, infinitamente, tá ok? Então, essa divisão é isso. Agora, bora para uma próxima divisão. Beleza, estamos aqui novamente com mais uma divisão. Vamos realizar mais essa divisão, tá? Então, nessa divisão, agora a gente tem uma divisão de dois números decimais, tá? Olha aqui a vírgula, vírgula aqui, vírgula aqui. São números decimais. Então, novamente, o que é que a gente vai fazer? Não vamos dividir números decimais. Nós vamos transformar essa divisão em divisão de números naturais, tá? Mesmo pensamento, tá? Olha, é 50,5 dividido, né, por 0,55, tá? Aí o que é que a gente vai fazer? Novamente a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo por um múltiplo aí de 10. Sempre vai ser assim, a gente vai multiplicar por um múltiplo de 10, ou é 10, ou é 100, ou é 1000, tá? De forma que tanto o numerador e o denominador tornem-se números naturais. É isso que a gente quer, transformar o número de cima em um número natural e o número de baixo em um número natural, para que assim a gente possa realizar divisão de números naturais, tá? Então bora fazer isso. Qual o número que a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo? É um mesmo número, né? A gente tem que lembrar disso. Então, vamos ter que multiplicar em cima por 100, ó. E embaixo também por 100, certo? Quando a gente faz isso, vamos ter que essa divisão vai se transformar em quê, ó? 5.050 dividido por 55. Beleza? Então a gente transformou essa divisão em uma outra divisão, tá? Em uma divisão de números naturais. Agora a gente pode utilizar o nosso algoritmo para realizar essa divisão. Então vamos lá. 5.050 dividido por 55. Pronto. Primeiro passo é o quê? Primeiro a gente dá aquela observada ao dividendo e ao divisor. O número mais à esquerda do dividendo é o 5, tá? E 5 não é maior do que 55. Então, bora pegar dois algarismos. 50 também é menor, né? Então, a gente vai começar a nossa divisão pelo 505, certo? Então, bora pensar qual o número que multiplicado por 55 vai dar o mais próximo possível de 505. Olha, acompanhe esse pensamento. Se eu multiplico esse número por 10, ia dar 550, que dá bem próximo aqui, ó, do nosso número. Então, ao invés de multiplicar por 10, bora multiplicar por 9, tá? Então, multiplicando por 9, ó, 9 vezes 5 vai dar 45. Vou colocar um 4 aqui só para a gente não se perder. 9 vezes 5, 45. Com mais 4, 49. Certo? Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Segundo passo. Subtrair. Certo? Subtraindo aqui vai dar 10. O que a gente faz agora? Desce o próximo algarismo, que é o 0. Tá? Então, qual o número que multiplicado por 55 vai dar o mais próximo possível de
100. Esse número só pode ser o 1, ó. 1 vezes 55, 55. Subtraindo, vai dar 45. Certo? Agora, continuando, ó, novamente acabou a nossa parte inteira do número, né? Não temos mais uma parte inteira para dividir. O que é que a gente vai fazer? Pegar a parte decimal do número, ó. Lembrar que depois do último algarismo aqui à direita, vai ter infinitas casas decimais aqui, infinitos zeros, tá? Então, bora pegar um desses zeros inicialmente. Pegamos um zero, tá? Agora é 450 dividido para 5. Ou qual o número que multiplicado por 55 vai dar 450? Agora, observa bem, ó. Quando eu multipliquei por 9, o 55, deu 495. Então, se eu tiro um 55 desse número aqui, vai dar o número que queremos, tá? Então, um pensamento rápido, não é para te pensar. Então, o número que a gente vai ter que multiplicar aqui, com certeza vai ter que ser 8, certo? Bora ver, ó. 8 vezes 5, 40, né? Bora colocar o 4 para não se perder. 8 vezes 5, 40 novamente. Mais 4, 44. Certo? Subtraindo, dá 10. Tá? Deu 10. Agora, o que é que a gente vai fazer? Descer o próximo algarismo. Bora descer aqui o próximo zero. Qual o número que eu tenho que multiplicar aqui? Vai ter que ser o 1, ó. 1 vezes 55 vai dar 55. Subtrai, vai dar 45. E daqui já dá pra gente perceber, ó, que novamente a gente vai ter uma dízima, certo? Uma dízima periódica aí, ó. Por quê? Olha, observa aqui, era 100, né? Coloquei o 1, multipliquei por 55, sobrou 45, desci um zero, tá? Subtrair, deu 100 novamente. Estou subtraindo 55 e restou 45. Então, isso daqui vai se repetir, repetir e repetir até o infinito. Então, a gente pode perceber já aqui que é uma dízima periódica, certo? Então, galera, por hoje é só. A gente vai ficar por aqui mesmo, só esses dois exercícios. E na próxima semana a gente tem mais um conteúdo aí, um conteúdo novo, eu espero, para a gente poder dar continuidade aí ao estudo, certo? Se você ainda não é inscrito, não se esquece de inscrever no canal, deixa o joinha e compartilha aí com os amigos, beleza? Falou!